É muito bom estar aqui, neste lugar, e falando com essa igreja. Como o Bruno falou, hoje é o Dia da Igreja Perseguida, que é organizado pela Missão Portas Abertas. E semana passada foi domingo de Pentecostes, que é lembrado todo ano, 50 dias depois da Páscoa. E esses dois eventos são muito relacionados. Então, eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia em Atos, para a gente falar um pouquinho disso. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus. Depois que ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos. E Atos 1:3 diz assim: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Seguindo no texto, Jesus promete o Espírito Santo para os discípulos e sobe às alturas, sobe aos céus. Em Atos 2, que acontece o relato do Pentecostes. E depois disso, Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma pregação muito bonita, muito marcante. Eu vou ler ali também o que acontece logo depois de Pentecostes, nessa formação da comunidade dos cristãos, a comunhão dos crentes. Atos 2, do 42 a 47, diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam cada uma conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Dali para frente, Atos segue muitos relatos de pregações, e de curas, e de perseguições. Eu quero ler com vocês também o texto seguinte a esse, Atos 3, de 1 a 10, que é um momento que Pedro cura um aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, eles lhe pediu esmola. Pedro e João, olhando bem para ele, olharam bem, e aí Pedro falou, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. E aí Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto ele se pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. O texto fala que o homem era todo dia colocado na porta do templo. Isso me fez lembrar um filme indiano que chama Quem Quer Ser um Milionário. É a história de um rapaz pobre que vai parar no programa que é tipo o Show do Milhão. E o filme vai mostrando a infância dele, que começa com perseguição. A vila onde ele morava era uma vila hindu, que foi atacada por muçulmanos. Ele e o irmão dele, crianças, conseguem fugir e sofrem diversas aventuras e sofrimentos, né? Num momento, ele e o irmão são capturados por um homem que recolhe órfãos e crianças de rua e treina eles para cantar, para pedir esmola na rua.
Ele até mutila algumas das crianças, porque criança machucada, as pessoas têm mais dó e dão mais esmola. Isso é muito real. Mendigo na Índia tem dono. Isso é muito forte lá. É uma das formas de escravidão. E a gente não precisa ir tão longe para ver isso. Na verdade, até aqui, se você prestar atenção, tem vários pontos de sinal, de sinaleiro, que tem sempre a mesma pessoa pedindo dinheiro há anos. Ponto de pedir esmola em semáforo é ponto mesmo. As pessoas pagam pelo ponto. Muitas vezes tem uma mulher segurando uma criança, muitas vezes essa criança é alugada. Isso é uma dureza muito real aqui, perto de nós, E eu fiquei imaginando, assim, o texto continua depois, falando do burburinho que a Sakura causou ali no templo. Os líderes religiosos, as autoridades, os mestres da lei não gostaram nem da pregação do Pedro, nem da cura, porque ele fala da liberdade, ele fala da ressurreição, ele fala do nome de Jesus de Nazaré. E eles foram presos logo em seguida, por causa dessa cura, por causa dessa pregação. Fiquei pensando se esse homem era colocado todo dia no templo para pedir esmola, será que alguém não foi incomodado porque ele foi curado? Porque deixou de ganhar dinheiro? Como eu falei, o livro de Atos segue com muitos relatos de pregações poderosas, cheias do Espírito Santo. Muitas curas e milagres feitos pelos apóstolos, pelos discípulos, e diversas desventuras e prisões e torturas que os apóstolos passam. O livro de Atos foi escrito por Lucas, e são 2 cartas praticamente em sequência. Atos começa onde Lucas termina o Evangelho, com a ascensão de Jesus. E nas 2 cartas ele enfatiza muito questões de injustiça social, da desigualdade econômica. Ele é muito sensível à pobreza, à injustiça econômica, aos marginalizados e ao poder do Espírito Santo. É muito claro nas 2 cartas de Lucas que não há missão sem o Espírito Santo. E essa ordem que a gente leu aqui, nesses primeiros versículos e capítulos de Atos, que foi o Pentecostes, a comunhão, a pregação e as obras de justiça, essa mesma ordem é o que acontece com Jesus na carta do Evangelho de Lucas. Então, eu quero dar uma olhadinha lá com vocês também. Em Lucas, Jesus é batizado, e o Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea, e Deus se manifesta de agrado com ele. Esse é meu filho amado. Levado pelo Espírito, Jesus vai para o deserto, onde ele é tentado. Depois do deserto, ele começa a pregar. Ele chama os discípulos e começa o seu ministério. E uma das falas muito marcantes do ministério de Jesus está em Lucas 4, versículos 18 e 19, que é o que acontece. É uma das primeiras pregações de Jesus, ou aparições de Jesus nos templos, nas sinagogas, depois da tentação no deserto. Ele abre o pergaminho, no livro de Isaías, e lê: O Espírito Santo está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fecha o livro, senta, todo mundo ficou olhando para ele, e ele fala: hoje essa palavra se cumpriu. Essa é uma profecia de Isaías, dentro de uma das 4 citações e textos de Isaías que fala do servo do Senhor, o Messias. Então Jesus inaugura seu ministério, declarando: eu sou o Messias, e essa palavra está se cumprindo. Eu vim com o poder do Espírito Santo para realizar essas obras, proclamar o reino, consolar os pobres, libertar os presos, dar vista aos cegos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor é o jubileu, que fala lá em Levíticos 25 e 26, que é aquela palavra de Deus, a ordem de Deus ao povo de Israel, que é a cada 7 anos, ou 50 anos,
7 vezes 7, onde Deus manda o povo passar régua em tudo, onde dívidas seriam perdoadas, os direitos de terra seriam relocados, para que não houvesse injustiça. É para que Deus estabelecesse de novo a ordem no meio do povo dele. Então, essa fala de Jesus relaciona todas essas coisas, de o Espírito estar sobre mim para proclamar o reino, para consolar os sofridos e para estabelecer justiça. Seguindo os ensinamentos de Jesus dali para frente, depois disso ele chamou discípulos, continuou a pregar em sinagogas e para as multidões. E aí logo em seguida a gente tem o relato do Sermão do Monte, que é um dos mais icônicos de Jesus, porque ele também é muito relacionado aos ensinamentos dos 10 mandamentos e dos ensinamentos do povo de Israel. E nas bem-aventuranças, em Lucas diz assim, nos versículos 22 e 23. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho de Deus. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa nos céus. O mesmo versículo em Mateus diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. É muito forte essa palavra. E por que alguém é perseguido? Por fazer o bem. Na Bíblia, a melhor definição, a melhor descrição do reino de Deus é justiça. Porque a justiça é o fruto do amor. E onde há justiça, há paz. O reino de Deus é um reino de justiça. E se há injustiça, alguém se beneficia dela. A justiça de Deus é restaurar todas as coisas. Ele deixou isso muito claro desde o início, quando o povo saiu do Egito, para que tudo seja justo e todos vivam em harmonia e paz. E se justiça é reparar as coisas que estão erradas, tirar o que está a mais e colocar onde tem a menos, é tirar de alguém que, para dar para quem não tem, você vai tirar de alguém que tem demais. Esse alguém vai ficar incomodado. Libertar o oprimido incomoda o opressor. Reduzir desigualdade social incomoda quem tem vantagem nisso. Um exemplo muito bacana na história do Brasil é o Dom Helder Câmara, que foi um bispo, que ele pregava muito sobre justiça social e direitos humanos, especialmente no tempo da ditadura. Foi perseguido, foi ameaçado de morte. Ele foi indicado ao Nobel da Paz 4 vezes. Ele é considerado o patrono dos direitos humanos. E uma frase muito famosa dele diz, quando eu alimento o pobre, me chamam de santo. Quando eu pergunto por que o pobre tem fome, me chamam de comunista. Ele foi perseguido por isso. Mas essa que é a diferença da justiça. Alimentar o pobre é aliviar o sofrimento dele. Justiça é reparar o que causou a pobreza dele. Isso é a obra do reino de Deus. O exemplo onde eu pude conviver disso foi lá na Índia. A empresa que eu trabalhava trabalha num lugar onde existe muito tráfico humano voltado para a prostituição. Muitas meninas e mulheres são traficadas e forçadas a se prostituir. É uma condição de trabalho escravo moderno. Então, esse projeto abriu uma empresa para que, através do emprego, fosse feito um trabalho de restauração de dignidade dessas mulheres. Através de óbvio, com aconselhamento de assistentes sociais, de psicólogas, atendimento, ensino de um ofício e um trabalho digno, restaurar a vida dessas mulheres, devolver elas dignidade, senso de valor. Com o passar do tempo, eles também pararam para seguir a pergunta de por que isso acontece? Por que tantas meninas são traficadas daquela região? O que torna aquele lugar vulnerável a isso? Então, eles foram pesquisar muito naquela região. O que torna aquela região vulnerável para que as crianças, meninas e mulheres daquela região sejam traficadas? E foi uma pergunta difícil de se fazer. Foram muitos meses, alguns anos de pesquisa e entender que era uma questão econômica. Uma região rural, pobre,
famílias com muitas filhas meninas estão vulneráveis. A resposta, gerar emprego lá. Porque se uma família tem estabilidade financeira lá, não precisa tirar a filha da escola quando ela é muito nova, não precisa arranjar casamento com uma menina de 12 anos, ela vai ter uma educação melhor, ela vai ter chance de ter trabalho e de ter um futuro mais seguro. É um caminho longo? É. Dá trabalho? Dá. Mas essa é a obra do reino de Deus. Encontraram resistência? Claro, porque existe toda uma indústria de tráfico humano. Existe toda uma indústria que tem vantagem sobre manter o pobre pobre. Mas, assim como os discípulos testificaram de ter simpatia do povo, isso também foi fato lá. Mesmo que existisse resistência do governo, ou das pessoas que tinham preconceito, da burocracia e diversos empecilhos, claro que houve simpatia do povo sobre esse trabalho, e graças a Deus continua sendo feito hoje. Dia da Igreja Perseguida. Então, o Ministério Portas Abertas, que é muito antigo já, faz todo ano um ranking dos países de acordo com a perseguição. Eles têm medidores, índices de hostilidade ao Evangelho, de vários jeitos que eles mapeiam, ele é atualizado todos os anos. Boa parte desses países tem pouquíssima presença cristã. Muitos deles estão numa região que se chama Janela 1040, no mapa, que também é muito chamada de janela dos povos não alcançados. Povos não alcançados, em missiologia, se diz que é um povo ou um grupo étnico que não tenha respondido à pregação do Evangelho, ou um povo que não tem ainda a capacidade de fazer discípulos a partir de uma igreja local, que ainda depende de mão de obra ou de obreiros estrangeiros. Por mais que isso pareça muito distante para a gente, é definido no Brasil quais são os povos não alcançados no Brasil. E são eles os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os surdos e os imigrantes. É muita gente. E eu queria convidar vocês para pensar um pouquinho mais nessa definição de povo não alcançado. Se um povo não alcançado pelo reino de Deus, quando o reino de Deus é um reino de justiça, tem gente não alcançada pela justiça, está muito perto da gente, né? É só olhar para fora. O Brasil é um povo muito não alcançado pela justiça. É um povo muito carente da justiça de Deus. E, infelizmente, é um país altamente cristão. Ano passado, a Datafolha fez uma pesquisa que apurou que 50% dos brasileiros se declaram católicos e 31% se declaram evangélicos. Então, isso seria 80% da população se declara cristã. Quase 1/3 do Brasil se declara evangélico. E apesar desse número ser imenso, a discrepância da desigualdade social no Brasil é escandalosa. Se tem tanto crente no Brasil, por que tem tanta injustiça? Deuteronômio 15 é uma palavra de Deus, é um texto sobre perdão de dívidas. E Deus fala para o povo, não deve haver pobres entre vocês. É uma palavra muito específica. E eu ouso dizer que daqui a pouco a igreja brasileira vai estar a ponto de ser perseguida não pelas suas obras de justiça e de testemunho, mas pela sua corrupção e pela sua vergonha feita em nome do reino de Deus. Isso é muito sério. E não é só entre os indígenas e surdos e quilombolas que a justiça precisa ser feita. Em todas as cidades existe muita opressão, muita desigualdade social e fome, questões muito elementares de existência, que são coisas que Deus ordenou que o seu povo servisse e testemunhasse.
Isso são as obras do reino de Deus. É para isso que o Espírito Santo capacitou Jesus e é para isso que o Pentecostes capacitou os discípulos para pregar as boas novas. O que é boa nova para quem é pobre? O que é boa nova para quem tem fome? O que é boa nova para um desempregado? Senão a justiça. Isso quer dizer que a igreja brasileira deveria servir apenas no Brasil e só depois que resolver isso se envolver com ministérios em outros países? Não. Isso não é bíblico também. O texto de Atos, quando fala de vocês serão minhas testemunhas aqui na Judéia e nos confins da terra, não quer dizer quando cumprir aqui, aí vocês dão outro passo. Desde os primeiros cristãos, eles seguiram para diversos lugares, levados pelo Espírito Santo. Inclusive, existe uma tradição que Tomé foi até a Índia. Então, desde o início, o Espírito Santo guiou os seus discípulos para diversos lugares. Isso acho que é para nos lembrar de que Deus ama o mundo inteiro. Que Deus quer restaurar todas as coisas. Deus quer colocar o universo inteiro no eixo. Que a obra de Deus é global, é universal. Talvez a gente esteja acostumado a pensar em iniciativas de igrejas, ou que tem recortes geográficos, em redes de organizações, e é normal, né? A gente se organiza conforme as nossas capacidades. Mas eu quero lembrar essa perspectiva de que a igreja de maiúsculo, o corpo de Cristo é um só, que está agindo no mundo inteiro. Esse corpo é unificado pelo Espírito Santo, que é quem traz o arrependimento, quem traz a identidade de filhos de Deus, que nos diz que nós somos membros de uma família, de um só corpo, esse corpo que tem muitos membros e diferentes dons. Então é uma lembrança disso, de que quando a gente ora pelo Espírito Santo e quando a gente ora, venha teu reino. O Espírito Santo nos capacita, é Ele que nos dá esse poder para realizar essas obras de justiça. Eu queria encerrar lendo uma oração que eu tirei da penúltima edição da revista Ultimato, cujo tema de capa foi o Pentecostes. Senhor, dá à tua igreja uma visitação do teu Espírito Santo, que a presença dele reaqueça a nossa devoção, firme a nossa fé, ajude-nos a viver no dia a dia o fruto do Espírito Santo. E que esse Espírito nos ensine a usar os dons que ele nos dá em prol do teu reino. Que o teu poder torne essa unidade possível. A nossa presença nesse mundo, testemunho e serviço. E as nossas vidas santificadas. Que ele nos lembre sempre de Cristo e nos faça seus seguidores ousados e alegres. Amém.